Bom dia, senhores acadêmicos. É um prazer aqui estar de volta com vocês nesse contexto dessas aulas de Teoria Geral do Direito Constitucional 1. Essa abordagem que estamos fazendo, ela está gravada em videoaulas em nosso canal no YouTube e convido você a fazer a sua visita, a sua inscrição, deixar os seus comentários. Aliás, devo lembrar que essa videoaula ela está desmembrada em 3 outras aulas. Já tivemos uma primeira e agora estamos abrindo o conteúdo da segunda parte desta videoaula que irá trazer uma abordagem sobre a classificação doutrinária das constituições. É um assunto que apresenta diversas controvérsias. É um território cheio de nuances, de particularidades que cada autor, na maioria das vezes, vai emprestando os seus contornos, de modo que buscamos aí encontrar aquilo que mais trouxesse para essa bifurcação, para essa uniformidade de parâmetros doutrinários, para que deixar. É claro que a nossa intenção jamais é de estar aí criticando opiniões, manifestos ou doutrina já assentada ao longo dos anos. Estamos tentando trazer aqui para os nossos alunos, aqueles que nos acompanham nesse canal, uma breve abordagem sobre a classificação doutrinária das constituições nesse âmbito da teoria geral do direito constitucional 1. Então vamos encontrando que a Constituição pode ser classificada quanto à sua origem em escritas e não escritas ou costumeiras, apesar de encontrar divergência aí nesse particular. Então, uma Constituição escrita é aquela que está redigida solenemente num documento e que vai evidenciar o peculiar existir daquele Estado naquele momento, no contexto daquela Constituição. De outro lado, a Constituição não escrita, também conhecida por costumeira, e todos citam a Constituição da Inglaterra, seria aquela que se rege por documentos fragmentados que estão ali positivando os usos e costumes daquele lugar. Mas a Constituição também se classifica quanto ao critério de estabilidade em rígida, semirrígida e flexível. Nós teremos uma Constituição rígida quando ela trouxer em seu bojo mecanismos complexos, dificultosos para a sua alteração. De outro lado, teremos uma Constituição semirrígida quando parte do conteúdo dela puder ser alterado por um mecanismo mais flexível e outro contexto ou parte desse texto constitucional só puder ser alterado por um mecanismo mais complexo ou dificultoso. E já uma Constituição flexível seria aquela que poderia ser alterada sem maiores delongas, complexidades. Aqui vale registrar que a nossa Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, a vigente, para a grande maioria dos doutrinadores, seria uma Constituição rígida, ou seja, que apresenta um processo ou procedimento extremamente complexo para a modificação ou alteração do seu texto. Consoante se verifica ali do artigo 60, parágrafo 4, dizendo que as emendas à Constituição só poderiam se dar por meio de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara de Deputados ou do Senado Federal, ou por meio de pleito do presidente da República, ou de mais da metade das assembleias legislativas do país, em cuja assinatura do projeto teria aí pelo menos um quórum de maioria relativa. Mas, além disso, de que este projeto fosse votado por, no mínimo, 3/5 dos membros da Casa numa votação bicameral, ou seja, em ambas as casas. É realmente um processo extremamente complexo
apesar de se constatar toda essa complexidade, a Constituição já apresentar 119 emendas aqui, como já tratamos desse assunto, isso descaracteriza totalmente o seu texto, aquele texto inicial de uma Constituição escrita que reduz o peculiar existir num documento solenemente escrito, formalizado, de forma até redundante e reforçativa, já não existe mais. Aquela Constituição que foi lapidada, burilada por deputados constituintes e senadores constituintes por meio do voto do povo que detém esse poder constituinte originário, já não mais existe. Está despersonalizada a partir de 119 emendas que se fazem presentes. E olha que a Constituição com 30 e poucos anos apenas. Mas, em se tratando dessa classificação para essa Constituição, onde se detecta um percentual considerável dos doutrinadores, classificando-a como rígida quanto ao seu processo de modificação e alteração. É importante lembrar que surgem novos posicionamentos nesse sentido. Avançam ideias de que, a partir daquela emenda constitucional número 45 de 2004, que possibilitou que os tratados que o Brasil fosse signatário e neles viessem direitos humanitários, eles seriam recepcionados ao plano dessa Constituição na condição de emendas, inclusive para prevalecer ali no corpo do artigo 5º, que está estatuído aí no artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 4, ao plano de direitos e garantias que não poderiam ser alterados por uma emenda. E as discussões começam a nascer por aí, porque essa emenda, ela sensivelmente rompeu com essa estrutura inalterável, por regra. Os direitos e garantias individuais e coletivos, conforme está lá no artigo 60, parágrafo 4, não poderiam ser alterados por uma emenda. Eles se apresentam ali num rol de 4, que são o Pacto Federativo, a indissolubilidade do Estado, a tripartição dos poderes, o voto direto, secreto e, por fim, os direitos individuais e coletivos que estão ali neste rol do artigo 5º da Constituição Federal, além daqueles que muitos autores constitucionalistas exaltam como sensíveis. Por exemplo, o sistema presidencialista, e ainda vamos encontrar isso no artigo 1º da Constituição, também aí, o pluralismo político, de tamanha sensibilidade, expressão, que não poderiam ser alterados por meio de uma emenda. Porém, verificamos que a emenda 45 consignou aí no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, dizendo que toda vez que o Brasil for signatário de um pacto internacional, tratado, convenção ou ato, e nele houver a presença de um direito, nesse rol dos direitos humanitários, isto deverá ser recepcionado pela Constituição ao plano de emenda constitucional. É claro, depois de o Congresso Nacional, numa votação bicameral, onde em cada casa teria-se que observar o mínimo de 3/5 de quórum para a votação desse projeto. Então, os autores inovadores dizem que a partir dessa emenda 45 de 2004, nós não teríamos mais uma Constituição rígida, mas semi-rígida. Essa emenda ainda trouxe alterações aí, consignando que o Brasil poderá submeter-se a um Tribunal Penal Internacional, desde que ele seja signatário de um tratado como o de Roma, que ele assinou nesse sentido.
Mas essa emenda ainda trouxe sensíveis alterações lá naquele capítulo destinado ao Poder Judiciário. Por exemplo, o juiz de primeiro grau não tem mais aquela apreciação axiológica no feito para decidir se houver uma súmula vinculante. Então, essa série de circunstâncias e aspectos terminam por desnaturar essa condição ou classificação da Constituição a esta perspectiva de ser rígida. Então, esses novos autores constitucionalistas acreditam que é preciso rever, rediscutir essa classificação da Constituição de 5 de outubro de 1988 quanto à sua rigidez, de rígida para semi-rígida, porque agora, a partir dessa emenda, certamente, nós teremos, é claro, que a mudança da Constituição por meio de emendas continua sendo aí por um processo extremamente complexo e dificultoso, mas a emenda 45 de 2004 trouxe a possibilidade de alteração por processos onde o quórum não fosse tão complexo e dificultoso para alterar esse texto. São aspectos que merecem ser analisados, mas prosseguindo nesse panorama de classificação doutrinária dessas constituições, nós vemos que a doutrina constitucionalista apresenta uma outra classificação quanto ao tamanho da Constituição, que ela poderia ser sintética e analítica. Sintética quando o seu conteúdo dissesse muito menos do que fosse necessário para aquele conteúdo, bem reduzido. E analítica, de outro lado, quando o corpo da Constituição trouxer conteúdos desnecessários, que deveria, por exemplo, serem tratados por uma norma infraconstitucional, apresentar endereço, localidade de órgãos ou repartições, talvez esse conteúdo não fosse interessante para o bojo de uma Constituição que consoante dissemos, numa interpretação jurídica que traz Hans Kelsen na sua obra comentada, propalada aí, a norma pura do direito, que a Constituição não deveria trazer essas concepções filosóficas, sociológicas, divagar por outras temáticas e circunstâncias, mas pura e meramente jurídica. Essa é a concepção de Hans Kelsen, que faz inclusive sintonia com o velho, sábio Immanuel Kant, que traz também observações nesse particular. É claro que nós conhecemos que na interpretação hermenêutica que se tem dessa Constituição, a exemplo do que se colhe do Ferdinand de La Salle, a concepção dele é sociológica. O que é uma Constituição? Ele pede que se analise no contexto dela os fatores reais de poder. É realmente o povo que detém esses reais fatores de poder? Se for, estaremos diante de uma verdadeira Constituição, senão nós temos aí um esvaziamento desse propósito, porque quem deve articular o poder constituinte originário, que é inicial, antes dele nada, ilimitado, absoluto, não pode ser fragmentado, não pode ser transferido, é o povo. O povo é que concede poderes aos deputados e senadores constituintes para instaurarem essa Assembleia Nacional Constituinte e estruturarem o texto desta Constituição, que será votado, é claro, posteriormente promulgado. Então, analisamos aqui que muitas constituições poderão trazer conteúdo muito além do que deveria trazer. Esse é o bojo. E nesse caso nós teríamos uma Constituição taxada de analítica. É o caso da Constituição brasileira atual. Traz muitos procedimentos com endereços locais, repartições, que não deveria se fazer presente nesse texto, mas trazer uma perspectiva, como Hans Kelsen exalta lá na sua obra A Teoria Pura do Direito, uma perspectiva
jurídica. A Constituição ainda poderá ser classificada quanto a dogmática em ortodoxa e eclética. Nós teríamos uma Constituição ortodoxa quando ela seguisse apenas um pensamento ou ideia religiosa. E, de outro lado, uma Constituição eclética quando ela tivesse uma amplitude para conceber em seu texto diversos segmentos e manifestações religiosas. Uma Constituição eclética, como a atual Constituição brasileira, é aquela que recepciona em seu texto a maior diversidade de segmentos e manifestos religiosos. O Brasil já foi um país católico. Vale registrar isso. A nossa primeira Constituição de 1824, ali por influências muito significantes de Portugal, país extremamente católico ali, Espanha, terminou consignando no texto daquela primeira Constituição o que nós conhecemos por religião oficial. Mas depois disso, as outras 7 constituições, nenhuma delas mantiveram o catolicismo como religião oficial. Pelo contrário, nós vamos encontrar uma Constituição eclética que traz no seu corpo a possibilidade para os cidadãos brasileiros de adotar as suas crenças, convicções religiosas dos diversos matizes. E assim caminha, inclusive, a atual Constituição. É proibida a discriminação por crença ou convicção religiosa. O Estado, inclusive, deve garantir a segurança para que os templos religiosos possam realizar as suas liturgias. Até mesmo as associações militares têm esse direito de professar os seus cultos, religiões. Então é neste âmbito eclético de tendências e manifestações religiosas que nós caminhamos com a nossa atual Constituição de 5 de outubro de 88. Mas uma Constituição ortodoxa é exatamente o contrário, que se fecha num pensamento exclusivo neste plano religioso ou de crença. Não admite essa diversidade ou a possibilidade de se acreditar em outros segmentos ou numa amplitude de manifestos ou tendências religiosas. Adota um pensamento único, exclusivo, num contexto de religião. Aqui vale lembrar sempre essa discussão que surge lá no preâmbulo da nossa Constituição, aparece lá os dizeres sob a proteção de Deus. Esse dizer não está vinculando a nossa Constituição a um segmento religioso, aos católicos, não. Pelo contrário, ali o legislador deixou bem claro que a nossa Constituição abraça todas as crenças. O país caminha nessa direção de pátria, de todas as crenças, de todos os evangelhos. É assim que caminhamos. O fato de se trazer um preâmbulo que se luta até para tirar ele lá, sob a proteção de Deus, significa dizer que ali está implícito um direito personalíssimo de uma pessoa, porque todos têm um direito de acreditar em alguma coisa e até de não acreditarem. É essa a abordagem que surge por aí. O Brasil é um país laico, que não tem uma religião oficial definida, que abraça essa diversidade de crenças, segmentos religiosos. Mas sempre lembrando que, inclusive, lá no texto da nossa Constituição, no artigo 5º, é muito explícito de que ninguém pode invocar uma questão de ordem religiosa para deixar de cumprir uma obrigação imposta a todos. Às vezes a pessoa está num contexto, olha, a minha religião no 6º dia ou no 7º dia não pode fazer isso ou fazer aquilo. Então, as suas atividades serão realizadas no próximo dia seguinte. Assim como se dá nas academias de direito, nas escolas. Aquela pessoa que professa essa crença nesse segmento religioso, que
traz aí esta abordagem de que em determinado dia não se possa praticar determinadas atividades, isso será respeitado, mas as atividades impostas a todos os demais que estejam nas mesmas circunstâncias, fora desse contexto religioso, serão realizados no dia seguinte, por aquele que não pôde, é claro, realizar. Ainda observamos um ponto extremamente controvertido nessa parte religiosa, que aqui também cabe acentuar. A questão de transfusão de sangue. Há um segmento religioso em nosso país que, por uma questão de convicção religiosa, os seus adeptos não poderiam fazer a transfusão de sangue. As decisões são uníssonas no país. Os tribunais, juízes, por meio de medidas cautelares inominadas, todas determinam porque a vida continua sendo bem maior. Se uma pessoa deixar de receber a transfusão de sangue em nome de um dogma religioso, o dogma estará suplantando o bem maior protegido pela nossa Constituição Federal, que é a vida. Sem a vida não tem mais direitos, garantias ou qualquer tipo de proteção. Está lá no artigo 5º, são invioláveis, e o primeiro dos institutos, a vida, a igualdade, liberdade, segurança. Quando não se puder respeitar a vida, não há mais nada para se respeitar ou assegurar nessa Constituição. Mas as constituições ainda poderão ser classificadas aí por um rol de doutrinadores que a gente acompanha aqui, vale citar inclusive o professor que é um dos referenciais desse nosso trabalho de pesquisa, o professor José Afonso Silva, com aquela obra Direito Positivo. Ao lado dele, também o Pedro Lenza, além de segmentos que nós estamos aí acompanhando de jurisprudência, súmulas, informativo dos tribunais, todos eles vão agregando aqui essas aulas que vamos trazendo para os senhores. Mas a Constituição também poderá ser classificada quanto ao seu conteúdo em material ou formal. Teríamos uma Constituição material quando as normas dela fossem perenes, fixas, de não serem modificadas, alteradas, consoante se verifica ali das cláusulas pétreas no artigo 60, parágrafo 4º. De outro lado, as normas formais, que para muitos autores seria todo esse conteúdo da Constituição, outros tantos afirmam tratar apenas de normas procedimentais que estão aí nesse contexto que jamais deveriam estar. Deveriam estar sendo recepcionados pelas normas infraconstitucionais. Bom, a Constituição também pode ser classificada quanto às suas diretrizes. Uma Constituição, neste âmbito de diretrizes, pode ser classificada em dirigente, garantia e balanço. A Constituição balanço é aquela que traz em seu corpo regramentos de transição para um novo regime político ou econômico. Certamente, nós poderíamos dizer que alguns estados ou países que ainda caminham com esse regime socialista já estão promovendo a inserção no bojo de suas constituições, que nós vamos aqui classificá-las como balanço, de regramentos para eles poderem dar um salto, um avanço desse regime econômico que aí está de socialismo para o regime democrático e até um regime econômico capitalista, para não ficarem fora dessa nova ciranda ou ordem mundial, onde os mercados todos estão se aproximando, disputando fatias, buscando promover exportações. E, é claro, para entabular esse comércio internacional, às vezes vai ser importante saber de que forma se rege aquele país em sua lei maior, é claro, além da receptividade dele pelas normas e tratados internacionais. Mas uma Constituição
quanto às suas diretrizes, também poderá ser uma Constituição dirigente, que traz em seu corpo essas diretrizes que pretende implementar no curso da gestão de um país. E a nossa tem isso muito bem caracterizado ali no artigo 3º. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? Construir uma sociedade justa, solidária, garantir o desenvolvimento social, reduzir as desigualdades sociais, a miséria, a pobreza. Então, há uma abordagem dirigente na nossa Constituição, de forma inescondível, que são essas diretrizes que se espera que o Estado brasileiro venha adotar, já se fazendo presente no corpo dessa Carta Magna de 88. Mas a Constituição, além de balanço dirigente, ela pode ser uma Constituição também garantia. Existem muitas garantias na nossa Constituição, e muitas vezes os doutrinadores até tentam trazer esse esclarecimento diferencial do que seria direito e garantia. Vamos lá. O direito é algo perene, que está ali com todas as luzes que você pode fazer a utilização dele, como o direito de igualdade. Todos são iguais perante a lei. Se esse direito de igualdade, por exemplo, for arrostado, desrespeitado, eu vou buscar uma garantia constitucional que possa assegurá-lo. Um mandado de segurança. O direito líquido e certo que foi arrostado por um abuso de poder, um abuso de autoridade. Então, toda vez que eu precisar de uma garantia, que estão aí, por assim dizer, representados por esses remédios heróicos, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de junção, o mandado de segurança, são garantias que vão proteger direitos que estão estampados aí já no texto constitucional. Então a nossa Constituição ela é recheada de garantias, de aspectos dirigentes, mas não é uma Constituição balanço. A nossa Constituição também, quanto ao regime político, ela poderá ser classificada em votada ou democrática ou promulgada. E contrapondo a esses aspectos, seria uma Constituição não votada, antidemocrática ou outorgada. E o Brasil tem 8 constituições, mas 4 delas são impostas, outorgadas ou não democráticas. A primeira Constituição brasileira, de 1824, é uma Constituição imposta por Dom Pedro I. Tem aquele longo período ali, em 1500, chega a família do Reino Unido de Portugal. Eles precisavam dessa Constituição para começar a reger o país. E Dom Pedro II também segue com aquela Constituição de 1824. Uma Constituição ditatorial, onde o Império se impunha com as suas regras. Mas passado isso, nós vamos lá para 1937, numa quarta Constituição brasileira, em que Getúlio Dornelles Vargas, que chegou ao poder em 1930 para ficar aí de forma provisória no mandato de 30 a 1934, no lugar daquele advogado paulista Júlio Prestes, que teria sido eleito lá em São Paulo, mas havia uma revolução no Brasil para pôr fim à política do café com leite. E o Vargas chega para esse momento, para, de uma vez por todas, acabar com aquela alternância de presidentes vindo de Minas, olha aí, o queijo mineiro, o leite, e de outro lado, presidentes de São Paulo, a indústria cafeeira de São Paulo. E durante a Velha República toda foram assim, eles se alternavam no poder. Vamos encontrar aí, ó, Venceslau Braz, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca,
todos eles estavam aí nessa alternância entre Minas e São Paulo, Afonso Pena, Nilo Peçanha. Os dois primeiros ali, marechais, nós tivemos ali, Marechal Deodoro da Fonseca, depois Floriano Peixoto, e logo na sequência a gente vê essa velha república aí, constituída sobretudo por bacharéis em direitos, advogados, começaram a fazer esse acordo. Vamos eleger um daqui de Minas, depois a gente elege o de São Paulo. E o resto do Brasil ficava fora desse contexto. E quando houve essa revolução, em 1930, o último eleito era de São Paulo, Júlio Prestes, como aqui dissemos, mas a população não aceitou. Trouxeram Getúlio Dornelles Vargas, lá de São Borja, Rio Grande do Sul, e ele assume em 1930 para ficar até 1934. Mas ele gosta do poder e não sai. E para permanecer no poder, ele dá o golpe de Estado Novo e cria essa quarta Constituição, impõe, que é uma Constituição ditatorial, ela é uma cópia da Constituição polonesa, e por isso ela é apelidada de Polaquinha. Então é a nossa segunda Constituição ditatorial, que é outorgada, imposta, não democrática, por meio de Vargas. E as outras duas constituições, que também não são democráticas, que não foram votadas, mas que foram impostas ou outorgadas, são duas constituições do regime militar, a de 1967 e a de 1969. Realmente nós tivemos aí nesse período restrições a limitações dos direitos individuais e coletivos, das garantias que a maioria dos brasileiros, órgãos, instituições foram fechadas. Aí nesse período surgiu aquele ato institucional número 5, que é muito propalado, que terminou restringindo, limitando garantias, direitos, como nós dissemos aqui. Então, as 4 constituições brasileiras, nesta classificação aí, quanto ao regime político, que não foram democráticas, mas impostas, que vêm às vezes por um regime imperial, ditatorial, foram essas. A de 1824, a de 1937, a de 1967 e a de 1969. Mas nós tivemos 4 constituições democráticas, votadas, e que foram promulgadas. Um processo legítimo aí de votação, articulação do poder constituinte originário. Foi a primeira Constituição de 1891, nesse sentido. Era uma réplica da Constituição americana dos Estados Unidos. E lá, relacionado com ela, está o nosso jurista do século passado, Rui Barbosa, aclamado por unanimidade pela mídia como jurista do século. Foi ele. Ele que rascunhou todo esse projeto dessa nossa primeira Constituição democrática, promulgada, votada. Era uma réplica, como dissemos, da Constituição americana, recheada de direitos e garantias. Vale registrar que nesse período o país era nominado de Estados Unidos do Brasil, e esse Brasil grafado com Z, é claro, com inglês americano. Aí depois veio uma emenda e tirou esse Z colocando S. É sempre bom lembrar, o Brasil tem diversos nomes, titulações. Logo lá no início, 1500, os grandes historiadores de história geral narram que inicialmente recebeu nominações a título de Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, Pindorama, e até Portugal teria utilizado o Império de Portugal aqui no Brasil, usando parte dessa nomenclatura para o país. Nós tivemos também a presença apenas de Brasil ali na Constituição de 1946. Mas, voltando às nossas constituições democráticas, votadas, aí fruto de um processo de constituinte, onde o poder constituinte originário foi deflagrado pelo povo,
Nós tivemos a de 1891, mas nós tivemos a Constituição de 1934, que foi a segunda Constituição democrática. E ela é uma réplica da Constituição alemã. E está relacionado diretamente a um grande símbolo de democracia para o mundo, que é Weimar. Claro que as pessoas olham lá para a Alemanha e ficou muito forte aquele negócio do nazismo na Segunda Guerra Mundial, toda aquela atrocidade, mas a grande expressão de democracia da Alemanha é esse cidadão Weimar com a sua Constituição, e que o Brasil reproduziu ela aqui em 1934. Vargas estava ali terminando aquele mandato provisório de 1930 a 1934. A nossa terceira Constituição democrática ou votada é a de 1946. O Brasil passa por um processo de redemocratização. Era de retirar Vargas do poder. Vargas deu o golpe de Estado Novo. Ali ele trouxe uma Constituição de 1937 para manter-se no poder. Uma réplica da Constituição polonesa, e por isso ela é apelidada de Polaquinha. Mas Vargas, que tinha chegado ao poder em 1930, vai sair em 1945 retirado pelo povo. Muitas críticas existem em torno de Vargas, de ter sido ditador, deu golpe de Estado. Mas Vargas é um misto, porque nele também há muito de mito. Porque tantas garantias que ele trouxe, e um grande estadista, porque tudo que se tem aí nível, por assim dizer, de garantias trabalhistas, a CLT, a justiça trabalhista, direitos rescisórios, aviso prévio, carteira de trabalho, a mulher participando na vida pública, podendo votar, foi o Vargas que trouxe. Sem contar que todo o acervo patrimonial importante que o Brasil teve nesse período aí, riquezas de lastro que o país tinha, vem do período de Getúlio Dornelles Vargas. Então, por isso fala, ele é um misto de ditador, mas, sobretudo, com essa presença de estadista. Então, Vargas é retirado do poder em 1945 e, logo em seguida, com essa redemocratização do Brasil, chega a nossa terceira Constituição democrática. Vargas vai retornar ao poder em 1950, de forma democrática, mas a gente vai ver que surge logo o registro do seu suicídio, para que seu vice viesse a assumir, e encontrar ali, no criado de quarta, aquela frase ou bilhete ontológico: a sanha dos meus inimigos deixa o legado da minha morte, saio da vida para entrar para a história. Muitos criticam que Vargas não seria homem para fazer isso, suicidar. Ele era muito da linha de frente, destemido, né? Não havia fragilidades e fraqueza na sua pessoa para um ato desta natureza, e principalmente depois de ter sido levado de volta ao catete, ali pelos braços do povo, em 1950. Enfim, de modo é que, saindo Vargas, o seu vice, logo depois chega, em 1955, Juscelino Kubitschek, o médico mineiro, que assume em 1955 para ficar até 1960, e ele traz a indústria automobilística e traz a capital para o centro-oeste, desenvolve tudo isso muito bem. Ele e Vargas ficam com essa figura emblemática de serem estadistas. É isso que se colhe dos melhores historiadores. Enfim, chega em 1960, o professor Jânio da Silva Quadros é eleito. E ele renuncia, achando que o povo, quem sabe, fosse trazê-lo de volta nos braços para assumir novamente o poder, mas não. Assume seu lugar o vice, João Melchior Goulart, só que João Melchior Goulart tinha umas tendências caudilistas, e os militares não gostavam disso, e exigiram, portanto, que fosse feita uma alternância do sistema presidencialista para parlamentarista, para que ali assumisse o primeiro-ministro Tancredo de Almeida Neves. De 1961 a 1963, nós tivemos, portanto, no Brasil, o primeiro experimento do sistema parlamentarista, por exigência dos militares. Mas,
Em 1964, os militares dão um golpe, tomam o país para ficarem aí, segundo a maioria dos historiadores, até 1985. E nesse período eles trouxeram essas duas constituições do regime militar, ditatoriais, a de 1967 a 1969. E a nossa última Constituição, fruto de um movimento chamado Diretas Já, terminou sendo votada e promulgada aí em 5 de outubro de 1988. Então, as constituições quanto ao regime político, elas poderão ser classificadas, como dissemos, em outorgadas, ou impostas, ou não votadas ou antidemocráticas. Mas elas poderão ser democráticas, votadas, promulgadas. E o Brasil trouxe aqui, nesse rol, como dissemos, 4 constituições. A de 1891, a de 1934, a de 1946 e a Constituição vigente de 5 de outubro de 1988. Assim, fizemos uma breve abordagem sobre essas classificações doutrinárias sobre as constituições que nós temos aqui em nosso país. Já tivemos 7 além da atual. É claro que há divergências. Nós vamos encontrar autores, doutrinadores aí que apresentam outras tantas classificações e outros tantos modelos de conceitos ou conceituações para esse aspecto doutrinário que aqui estamos debatendo. O nosso propósito não foi atropelar doutrina nenhuma ou achar que somos além de todos esses autores. Pelo contrário, nós tentamos buscar as informações que pudessem ofertar ao acadêmico, ao estudante, uma uniformização mais próxima de tudo aquilo que eles trazem em todas essas doutrinas por aí apresentadas.